Livro de Josué, capítulo 5. Nós vamos ler um versículo, o versículo 12. Amém? Josué, capítulo 5, versículo 12. Vamos meditar um pouquinho sobre essa passagem. Queremos que Deus tenha algo para nós nessa noite. Amém? Diz ali o versículo 5. Tá? Acharam? Amém? Amém. Diz: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Eu gostaria de destacar a última parte desse versículo, que diz que comeram das novidades da terra de Canaã. Amados, entramos em 2018, e eu quero, antes de mais nada, dizer um feliz 2018 para todos. Alguns a gente já cumprimentou, alguns a gente falou, já desejou, mas eu quero desejar do modo geral, que realmente 2018 seja um ano muito abençoado. E nós cremos que Deus tem grandes coisas nesse ano de 2018. No Tadel, na sexta-feira, a gente compartilhou uma palavra para a liderança sobre a parábola das 10 virgens, falando especificamente sobre liderança sábia, liderança prudente. E nós temos ouvido muito, nesses últimos tempos, a questão de que Jesus está às portas, Jesus está voltando. A parábola das 10 virgens também fala sobre isso, que um dia Jesus vai voltar, Um dia Jesus vai voltar. Nós cremos que todas as promessas de Deus, todas as profecias, foram acontecendo na palavra de Deus. A gente vai testemunhando que Deus falava no passado e as coisas iam acontecendo, e sucessivamente elas foram acontecendo e elas foram se cumprindo. Então não tem por que não se cumprir a volta de Cristo. Não tem por que não se cumprir essa promessa, porque se cumpre tudo que está lá, tudo que a gente coloca em prática na palavra de Deus, ela funciona. Então, se ela funciona e as promessas se cumprem segundo as profecias, segundo as escrituras, com certeza elas vão se cumprir também na volta de Cristo. O tempo, a hora, a gente não sabe. Eu comentei na sexta-feira que eu li um livro, não sei se alguém já leu, eu não me lembro do autor. Eu até podia ter olhado o nome do autor, mas eu acabei me esquecendo. Mas esse autor, já faz uns bons anos que eu li esse livro, está lá em casa. Ele escreveu um livro com o título de Somos a Última Geração. E ele faz, biblicamente, um estudo, que 2018 seria o tempo máximo, seria o último, assim, biblicamente, segundo os seus estudos, 2018 seria o limite da volta de Cristo. Por quê? Porque o Estado de Israel foi estabelecido em 1948, e aí ele conta uma geração, a partir de 1948, vai dar exatamente 2018. Então 2018 seria um limite para a volta de Cristo. Se vai ser ou não vai ser, não sei, tomara que seja, tomara Deus que seja. Mas a grande questão, se vai ser 2018, se vai ser 2019, independente disso, nesse meio tempo nós também podemos morrer. Podemos ou não? Esses dias eu ministrei sobre isso, no finalzinho do ano passado, a possibilidade de nós morrermos a qualquer momento. Então é o momento de nós sempre estarmos preparados. A gente não sabe o dia e não sabe a hora. As 10 virgens, 5 eram sábias e prudentes, e 5 eram... foram displicentes, e acabaram, o noivo voltou e acabou ficando sem o óleo, sem a unção, ou seja, sem estarem preparadas para a volta de Cristo. E nós, como igreja, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados, a qualquer momento isso pode acontecer. E não só por isso, mas para que a unção, a graça, a esperança, a alegria, que possa estar norteando a nossa vida. O mundo busca paz, e nós sabemos que a paz
somente a paz, a verdadeira paz está em Jesus Cristo. E nessa passagem, nós vemos aqui Josué, exatamente o povo de Israel, né, o povo judeu, o povo hebreu, está exatamente fazendo uma transição. Eles estão saindo do Egito, aliás, do Egito não, estão saindo do deserto, estão entrando na terra prometida, estão entrando na Canaã, né, a terra que Deus profetizou, Deus preparou para o seu povo. Foi exatamente nessa transição. Esse versículo aqui praticamente finaliza a passagem de um estágio para outro, de um estágio onde eles estavam no deserto para um lugar de conquista, um lugar onde Deus tinha o propósito há muito tempo atrás, só que infelizmente não se cumpriu lá atrás. Veio se cumprir exatamente 40 anos depois. 2 anos saindo do Egito até Canaã, aquela questão toda dos espias, né, que eram contrários, né, a entrada, da incredulidade daquele povo naquele momento. Eles retrocedem para o deserto, ficam 38 anos aí rodeando o deserto, e nesse momento eles estão entrando na Canaã, estão entrando na promessa de Deus. É o povo de Deus que está entrando. E ali diz que naquele dia, naquele momento, quando eles pisaram a terra, naquele exato momento o maná acabou, finalizou, não teve mais maná. Você sabe o que é maná? Maná era aquele alimento que vinha todo dia de manhã, que o povo estava no deserto e de manhã não tinha o que comer, não tinha, então Deus providenciou o maná nascia, ou descia, ou se formava, né? Seja o que for, mas se formava algo parecido, que aquilo era o pão diário deles, era a dependência de Deus. O maná era todo dia, vinha todo dia o maná. Mas daqui um pouco o povo já está entrando na promessa de Deus, crendo nas promessas de Deus. Aqui também Josué mandou espias, um pouquinho antes, né? Mas os espias voltaram e disseram, mesmo que as cidades eram fortalecidas, fortes, né, fortificadas, mas eles vieram com outra mentalidade, diferente dos primeiros espias. Eles vieram com uma mentalidade que nós podemos, porque Deus é conosco, né? Porque Deus é conosco, muitas coisas foram acontecendo. Se você pegar aí os capítulos anteriores, nós vamos ver assim, o Josué assumindo o posto no lugar de Moisés. Josué foi escolhido por Deus para sair do Egito, atravessar o Jordão e chegar a Canaã. Ele foi escolhido. E da mesma forma que Deus usou Moisés lá atrás para atravessar o Mar Vermelho, Deus usa Josué para atravessar a seco o Rio Jordão. E eles atravessam a seco. Diz que quando os levitas levando a arca, pisam na borda do Jordão, a água estanca, né? Eles vão para o meio do Jordão e o povo todo passa. Aproximadamente 2.500.000 pessoas, né, segundo os estudiosos, passaram a seco pelo Jordão. Ali você começa a ver a ação de Deus, e vem também a autoridade. Você vai ver que assim, Deus permite isso acontecer, para que o povo perceba que existe um grande homem de Deus na frente deles, um homem que ouve a voz de Deus, que foi como foi com Moisés, estava sendo com Josué, e o povo começou a olhar para Josué e vendo, esse homem é um homem de Deus. Então veio a fortalecer a vida de Josué e dar uma segurança para o povo, para o seu povo que estava entrando em Canaã. Mas Canaã é a terra prometida. Diga comigo, terra prometida, tá? É uma terra prometida para quem? Para Abraão.
É até quando Deus prometeu para Abraão, lá em Gênesis, quando ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu e foi, e essa terra é a terra de Canaã. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é a nossa terra? Qual é a nossa Canaã terrestre? Nós temos uma Canaã celestial, nós sabemos, mas qual é a nossa, qual é a tua, qual é a minha Canaã terrestre? Qual é a terra que Deus tem como promessa para a tua vida e para a minha vida? Isso é importante saber. Se é o lugar onde você está, esse é o lugar onde há a promessa de Deus sobre a tua vida. Deus estabeleceu uma igreja em Bento Gonçalves. Tem outras igrejas, mas nós temos que falar da igreja pelo qual nós estamos aqui congregando. Deus constituiu a Igreja Batista Nacional Ágape, aqui nessa cidade de Bento Gonçalves. Aqui é a terra prometida, é aqui o lugar onde Deus tem um propósito, através da Igreja Batista Nacional Ágape, e através da tua e da minha vida. É o lugar onde você está estabelecido. Ah, mas eu não sei se é bem esse lugar. Querido, tu pode não saber, mas você está aqui. Talvez você tenha vindo, tem muitas pessoas, tem vindo à fronteira, tem vindo das missões, tem vindo de outros lugares, e tem aqui se estabelecido. Aqui é o lugar onde Deus se trouxe, é o lugar onde você tem que plantar os seus pés, aqui é o lugar onde Deus se colocou, e aqui é o lugar que você vai frutificar, é o lugar onde Deus quer que você frutifique, é onde que Deus quer que a Igreja Nacional Ágape se frutifique, porque é a Canaã nossa, a Canaã terrestre. Da mesma forma, quando esse povo de Deus entrou lá em Canaã, ali naquele momento, naquele instante, era um lugar onde o povo iria conquistar a terra. Não veio de graça, mas foi, sabe, pela graça, pela unção, pela direção de Deus, eles foram conquistando aquela terra. E nós estamos aqui, queridos, aqui estabelecidos, como igreja, como você, igreja, de forma individual, para aqui derrubar as muralhas. Amém? Aqui para derrubar as muralhas, os impedimentos, as dificuldades, tudo que possa se levantar contra você se estabelecer nessa terra, seja espiritual, seja outra muralha, mas principalmente a espiritual. Mas Deus te colocou e nos colocou para derrubar as muralhas, para fazer a diferença, para quebrar os grilhões, para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Isso é para isso que Ele estabeleceu, é para isso que Ele levou aquele povo de Israel, judeus, hebreus, terra prometida. Entramos, derrubamos, quebramos e vamos tomar posse, estabelecer o reino do nosso Deus. Esse é o propósito de Deus para a igreja, esse é o propósito de Deus para a tua vida. Que 2018 seja um ano de avançar nesse quesito, esse é um ano de ter uma atitude, que nem o David falou, intensidade. Quando a gente fala de atitude, fala de postura, de um vencedor, de um filho de Deus, de alguém que foi chamado, ungido e preparado para conquistar a terra. Não é para ficar em berço esplêndido, não é para ficar sentado no banco da igreja, não é ficar só sentado ouvindo, mas é para se levantar com graça, com unção, na força do Espírito Santo, sabendo que Deus é conosco.
Deus é conosco, Deus é contigo. Deus se levantou para fazer diferença. Não é só para ficar fazendo faculdade, fazer cursos. Eu também faço, estou terminando pós-graduação. Se tiver, puder fazer, eu vou fazer outra. Mas não é só isso. Às vezes as pessoas perdem o foco do porquê Deus te levantou, porquê Deus te separou, porque a igreja foi estabelecida. E é para isso que Deus levantou esse povo, para que nós não só derrubasse muralhas, né, libertasse o oprimido, mas mais do que isso, para que nós possamos comer das novidades dessa terra. Oh, coisa boa! Diga para o teu irmão: Deus te chamou para comer as novidades, para você comer o fruto da terra. Chega de maná, chega de deserto. Agora está na hora de nós nos levantarmos. Agora é a hora de nós andarmos. Agora é a hora de nós nos posicionarmos. Agora é a hora de nós avançarmos. Agora é a hora de nós comermos as novidades da terra, comermos o fruto da terra. É isso que Deus falou: chega de maná, agora vocês vão conquistar, agora vocês vão consumir dos frutos dessa terra. Deus separou o povo, como separou esse povo que estava em Canaã, para manifestar a sua glória e seu poder. Amém? Deus nos separou, e Deus se manifesta através desse povo. Deus se manifesta através desse povo. E a ponto, queridos, a ponto, presta atenção, Deus se manifesta através de nós, Paulo, através da tua vida. Sabe para quê? Para botar vergonha aos inimigos, para deixar os inimigos sem coragem. Quando eles olham para nós, Paulo, eles vão dizer: esse cara, Deus é seguir com esse homem, tchê. Quando o povo olhou para esse povo que estava, o povo que estava ali em Canaã, os cananeus, heteus, etc, etc. Quando entraram, viram o povo de judeu chegando, a água parando do Jordão, passando a seco. Ai, 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 ai. Meu Deus, que é isso? Quando Deus começa a se manifestar através da nossa vida, querido, o inimigo fica com medo, o inimigo fica apavorado. Olha o que aconteceu, os hebreus, aqui você está em Josué 5:1, leia esse versículo. Olha o que aconteceu quando os hebreus começaram a chegar. Diz assim, ó: aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral mediterrâneo, que todos os reis, os inimigos, foram informados de como Yahvé, o Senhor, tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, e ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas, porque esse povo havia algo poderoso na vida deles. O que eles faziam prosperava, o que eles diziam aconteciam. Deus andava com eles. E creio que Deus tem o mesmo propósito para nós nesse ano. Amém? Quando nós nos posicionarmos, quando nós tivermos atitude, quando nós avançarmos, seja, em intimidade, seja em conhecimento, seja em atitude, seja em outros quesitos, crescermos como pessoa, como os filhos de Deus, nós nos posicionamos, as coisas começam a acontecer, e os inimigos retrocedem. Não tem diabo, a gente tem mania de colocar o diabo, né? O diabo é culpado de tudo, coitado do diabo, né? Você é coitado, né? Não é coitado, né? Mas assim, queridos, a maioria das coisas somos nós que erramos. O diabo ele só come
do pozinho, a gente já ministrou isso aí, né? Ele só come do pozinho que nós damos, da nossa carnalidade. Nós vamos dando comidinha para ele, vamos dando comidinha e ele vai ficando na nossa casa. Nós estávamos agora ali no sítio com o Capovilla, o Vair, e eles têm no sítio do lado um gatinho. E o gatinho, ele acaba ficando sem... Os vizinhos lá não dão comida para o gatinho, coitadinho. Coisa mais linda, bem pequenininho. Mas o Vair, né? E a Márcia, né? Com aquele coração deles lá, dando comidinha. Imagina, dá comidinha para o gatinho, fica aí, né? Vai e volta. No outro dia está mais comidinha. Vai dando comidinha, vai dando comidinha. Tu acha que o gato vai sair de lá? Trata bem o bichinho para ver se ele não vai ficar ali. Quando estão tratando bem o diabo? Dão comidinha, ele fica ali. Ai, coisinha. Ai, que bonitinho. Vem, dá mais um pouquinho para ele e vai ficando, vai tomando conta. Daqui a pouco entra na tua casa, entra lá em todas as áreas da tua casa, né? E fica lá, estabelecido, feliz da vida. E a gente nem percebe que o gatinho está dentro da nossa casa. Queridos, mas nós cremos, eu creio, que Deus está conosco e quer nos usar para a sua glória. Amém? É isso que Deus nos chamou, tá? O povo estava prestes a conquistar aquela terra, mas logo iria comer das novidades da terra. Mas, diga mas, tinha que ter um mas, né? Tinha que ter um mas. Mas antes que acontecesse, antes que isso se tornasse realidade, antes deles comerem as novidades da terra, antes deles conquistarem essa terra, né? Deus quis restaurar duas coisas na vida daquele povo. E eu creio que Deus quer restaurar duas coisas na nossa vida nessa noite, para que nós possamos comer das novidades, para que nós possamos, sabe, termos um ano 2018 diferente, um ano de conquista, um ano de crescimento, um ano de avançar, sabe? E a primeira delas está ali em Josué, capítulo 5, se você quiser acompanhar, no versículo 2 e no versículo 3. Esse é o primeiro quesito, pelo qual Deus colocou como um propósito, para que o povo pudesse ser vitorioso, para que esse povo, que é o povo de Deus, pudesse ser vitorioso na conquista, no propósito de conquista de Canaã, tá? Versículo 2, versículo 3. Naquela ocasião, Yahvé, o nosso Deus, Senhor, falou a Josué, olha Deus falando, disse: faze facas de pedra e circunda os filhos de Israel. Versículo 3, Josué lapidou então as facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Givat Aralot, colina dos prepúcios. Se você não sabe, circundar ou circuncisão é aquilo que é feito na época aqui para as crianças, né, jovens com 8 dias, né? Não tenho certeza disso. Mas o homem, ele tem, né, um prepúcio ali no seu órgão genital, e ali é cortado aquele prepúcio, aquele nervinho. E então ali era a circuncisão, era um sinal de Deus, né? Um sinal que o povo era um povo separado de Deus, era um sinal físico que tinha ali, né? E aí todo judeu ele passava por isso. Isso fazia parte da lei, fazia parte do propósito de Deus, tá? E circuncisão, ela me fala de algo. Eu estava aqui pensando, cadê o Edgar? Edgar está lá para trás? Acho que nós vamos pegar umas facas aí, Edgar, vamos fazer uma circuncisão geral aí. O que tu acha? Pode ser ou não?
O que vocês acham de nós fazer uma circuncisão pública aí? Queridos, não é isso, não é, Pedro? Complicado esse negócio. Mas circuncisão, vamos trazer para o tempo de hoje. Nós não somos judeus, nós não estamos debaixo da lei, nós não precisamos fazer essa circuncisão. Apesar que ela não é nada ruim, muito pelo contrário. Mas a circuncisão, ela nos fala de algo. Ela nos fala, lá em Atos 7:8 diz assim: então lhe deu uma aliança da circuncisão. O autor diz, nos deu, ou lhe deu uma aliança da circuncisão. O que então nos fala de circuncisão? O que ela nos fala? A aliança. Fala comigo, aliança. Então antes de nós entrarmos na terra e conquistarmos, Deus restaurou a aliança com o seu povo. Sabe o que aconteceu? O povo saiu do Egito e a partir da saída do Egito não houve mais circuncisão. Eles passaram 40 anos sem circuncidar, sem esta aliança. Como todos os guerreiros, homens morreram, né, e vieram novos. Então a primeira coisa que Deus disse ao povo: ok, a terra está aí, vamos conquistar ela, mas primeiro vocês precisam fazer, ou renovar, ou restaurar a aliança comigo. Sem essa aliança, sem esse pacto, sem esse trato, seja um contrato, seja um concerto, seja o que for, é necessário que haja uma aliança, para que vocês estejam preparados para a conquista. E essa aliança, ela nos fala de uma aliança abrâmica, lá de Abrão. Eu gostaria que você abrisse lá no Gênesis capítulo 17. Em cima disso nós vamos trabalhar um pouquinho. Então nós estamos falando de uma conquista, nós estamos falando de uma entrada na terra, nós estamos falando de algo que Deus pediu ao povo, e creio que Deus está pedindo para nós isso, para que 2018 seja um ano de conquistas, tá? Então a aliança, se você ler lá em capítulo 17 de Gênesis, a partir do versículo 1, tá? Eu não vou ler agora, mas você deixa aberto aí, nós vamos estar lendo alguns versículos, tá? Então essa aliança é uma aliança abrâmica do nosso pai Abrão, tá? Feita entre Abrão e Deus. Queridos, uma aliança, um pacto, é feito por duas pessoas, amém? Pode ser até mais, mas existe pelo menos duas pessoas, ou duas partes, para que haja um pacto, uma aliança. O cara não faz pacto sozinho. Nesse caso havia duas pessoas, uma parte era Abrão, a outra parte era quem? Amém, aleluia. Vocês estão entendendo ou não? Uma aliança, duas partes. De quem é a primeira parte? Abraão. E de quem era o outro participante da aliança? O próprio Deus. Então era uma aliança de Abraão com o próprio Deus. E isso era necessário que houvesse essa restauração para o povo que estava entrando, para poder conquistar a terra de Canaã. Então nós vamos ver assim, a primeira parte. A parte que cabe a Abraão. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? A parte que cabe a Abraão. Abraão é o homem, nós. Deus tem a parte dele. Então vamos ver qual é a parte de Abraão. Porque existe um pacto, uma aliança, alguma coisa, um acordo. Então vamos ver o que diz a parte que cabe dessa aliança a Abraão. Estão comigo ou não? Gênesis 17:1, tá? Começa o versículo ali, mais ou menos no meio, diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe. Acharam aí ou não? Tá. Ele disse o que para ele? Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a parte que cabia a Abraão. Doeu, né, Paulo? Essa é a parte que cabe a nós. Essa é a parte que Deus quer fazer uma aliança, quer renovar essa aliança. Essa é a parte nossa. O que eu posso entender de tudo isso? Eu vou dar alguns tópicos aqui. Primeiro, reconhecer Deus como Todo-Poderoso. O Senhor diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então a primeira parte que cabe a mim, parte humana, que cabia a Abraão, é dizer: eu reconheço Deus Todo-Poderoso. Você reconhece Deus Todo-Poderoso? Você reconhece que Deus que nós servimos, que você serve, é Todo-Poderoso? Será que nós reconhecemos? Será que nós sabemos que Ele tem todo o poder de fazer as coisas que precisam ser feitas? Diz a palavra que Ele pode trazer à existência as coisas, né, que não existem, como se elas já existissem. É um Deus Todo-Poderoso. É um Deus que pode curar o câncer aqui do seu Mário, que nós lemos. Você crê nisso ou não? É um Deus Todo-Poderoso. Se pode crer que Deus pode fazer um 2018 infinitamente melhor que 2017? Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos o primeiro passo para que nós tenhamos 2018, que nós possamos entrar na Canaã, na terra prometida de Deus, aonde você está estabelecido, aonde Deus se colocou, é reconhecer que Ele é Todo-Poderoso. Essa é a aliança, assim é a minha parte e a tua parte. Josué reconheceu isso. Lá em Josué 21:43, depois você dá uma olhada, diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais. Josué reconheceu que não tinha como eles conquistar a terra se não havia junto com eles o Deus Todo-Poderoso. Ele reconheceu isso, e nós precisamos reconhecer que Deus é Todo-Poderoso. É redundante isso, mas eu quero que você grave isso. Eu gosto daquele versículo, já citei várias vezes, vou citar de novo, Hebreus 11:6. Sabe como que diz lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele, diz o quê? Creia, e que Ele é galardoador. Isso. Nós precisamos crer que Ele existe. Você crê que Deus existe? Ou será que é coisa da nossa cabeça? É apenas uma forma da gente dar um jeitinho de crer em alguma coisa. Ah, eu creio, né? Pois é, não tem outra opção, né? Então a gente crê. Creia que Ele existe, creia que Deus existe, creia que Ele existe, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É a primeira coisa. É difícil falar uma coisa para crente, né? Mas às vezes as nossas atitudes demonstram que nós não cremos. Segundo ponto, da aliança do homem com Deus, ele diz: anda na minha presença. Então, o segundo quesito dessa aliança é andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus, eu andando junto com Ele. Onde Ele vai eu vou, Ele para eu paro, se Ele vai para cá eu vou para lá, para cá também, não para lá, né? Aonde a nuvem vai, o povo vai atrás. Jesus disse o quê? Diz: eu olhava, eu percebia onde o Pai estava trabalhando, e onde Ele trabalhava eu me juntava com Ele. Não é bobo. Me juntava com Ele. E quando eu não via Ele trabalhando, eu via aí o quê? Ia lá no monte e eu via o Pai. Pai, o que Tu quer que eu faça? Aí eu ouvia o que o Pai falava. Aí Ele descia do monte e fazia milagres.
caminhava sobre o mar, fazia grandes milagres, porque ele andava na presença do Pai. E é isso que ele disse para Abraão, e é isso que ele disse para nós. Ano de 2018 é para andar na presença de Deus, é ouvir a voz de Deus, eu ter intimidade com Ele, ter comunhão com Ele, gozar da alegria, da experiência e experimentar a sua vontade para a nossa vida, para a minha vida, sabendo que a sua vontade é justa e soberana sobre nós. E a Bíblia diz que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, trazendo a justiça de Deus na minha vida, ao meu redor, né, todas as demais coisas são acrescentadas. Simples assim. É tão simples, mas tão difícil de viver. Então, o segundo pacto da aliança é buscar a vontade de Deus, andar na presença de Deus, oferecer-lhe a Ele em submissão e obediência, para que Ele seja o princípio e o fim de toda a nossa existência. Oferecer a Ele, oferecer-lhe a Ele, eu me oferecendo, Deus, eis-me aqui, eu ofereço a minha vida a Ti, eu ofereço a minha juventude, as minhas energias, eu ofereço o conhecimento intelectual que eu tive, eu ofereço minha casa, meus filhos, meu carro, o dinheiro que o Senhor me proporcionou, eu ofereço a Ti. É teu mesmo, porque se eu morrer aqui, vai ficar tudo aqui mesmo. É oferecer você a Ele, para que Ele seja o princípio e Ele seja o fim. Que não seja só o fim e não seja somente o princípio. Que muitos venham a Deus com propósito, ser curado, ser sarado, mudar a situação, restaurar seu casamento e etc, etc. Mas no decorrer dos Deus faz um milagre, no decorrer da caminhada, vai acabando esquecendo do que Deus fez. E Deus deixa de ser o fim nessa vida. Deus tem que ser o começo e tem que ser o fim. Tem que ser o princípio e o final de tudo isso. Anda na presença de Deus. E o terceiro ponto da parte do homem, de Abraão, ele disse: ser perfeito, sendo perfeito. Como é que nós vamos ser perfeitos? Como é que eu vou adquirir a perfeição? Como é que eu vou, Senhor meu Deus, como é que eu posso ser perfeito? Cara todo imperfeito como eu, cheio de coisa na cabeça, de questionamentos, todo errado. Aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, né? Aquilo que eu não queria fazer, acabo fazendo. Oh, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo era assim. Nós somos diferentes dele. A gente não quer se irar, mas acaba irando. A gente não quer mentir, acaba mentindo. Oh, homem miserável. Como eu vou ser perfeito? Dessa forma, através da atitude, de avançar nesse relacionamento. Quando eu ando na presença de Deus, eu começo a me tornar perfeito. Começo a me tornar mais íntegro. Eu começo a me tornar mais completo. Eu começo a me tornar mais maduro. Eu começo a me tornar perfeito. Eu começo a me parecer mais com Cristo. Eu começo a ter, a cara de Cristo. Como lá na Antioquia, as pessoas lá olhavam para os irmãos e diziam: mas vocês são cristãos, porque eles tinham a cara de Cristo, o cheiro de Cristo, a palavra de Cristo, o olhar de Cristo, o pensar de Cristo.
É isso. Como é que nós vamos adquirir isso? Através da Escritura, através da palavra, através da prática dessa palavra. A palavra, ela é poderosa para ensinar, para repreender, para educar, para corrigir, para tanta coisa. Simples. Um livro desses é poderoso para fazer coisas grandiosas e poderosas. Um pequeno livro que muda, salva, cura, resgata, restaura. Um pequeno livro. Palavras poderosas que fazem essa mudança. Queridos, essa é a parte de nossa, essa é a parte de Abraão. Mas qual é a parte de Deus nisso? Agora nós vamos para a outra parte da aliança. Estamos na primeira aliança, primeira parte da aliança. A aliança são duas partes, uma de Abraão, a outra de Deus. Uma nossa, e agora vem a parte de Deus. Agora tem a parte boa. Até agora fica um pouco pesado, fica meio descômodo. Agora vem a parte boa. A parte de Deus, versículo 2, Gênesis 17, versículo 2. Você está aí, pode acompanhar comigo. Diz assim: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Primeiro ele está dizendo aqui, confirmando a aliança, dizendo, há uma aliança, tá? Contigo, Abraão, e eu, agora vem a minha parte, você faz isso, agora você vai receber algo, agora você vai multiplicar, e diz extraordinariamente. No versículo 4, diz aí, quanto a mim, olha a parte da aliança, Pai de Deus, quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Pula lá para o versículo 6, olha só, far-te-ei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de você. Versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Você sabe que nós estamos debaixo da bênção de Abraão, sabia disso, né? Nós somos lá de Abraão, nós somos debaixo da bênção de Abraão. Nós, igreja estabelecida por Cristo Jesus, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da bênção de Abraão. Então nós recebemos essa bênção como nós temos o compromisso, nós temos também a bênção disso, tá? Então é a tua descendência, o decurso das suas gerações, aliança perpétua, aí entra nós, para ser o teu Deus. E mais do que isso, não somente teu, mas também da tua, o quê? Descendência, teus filhos, teus netos, teus bisnetos. Então ele começa a fazer, querido, quando nós temos uma aliança com Deus, através de Cristo Jesus, pelo sangue derramado, essa aliança, ela vai se multiplicar nas gerações, ela vai se espalhando. Existe um estudo, eu tenho ele, que você vai ver as gerações, isso nos Estados Unidos, gerações de famílias, onde lá atrás, as pessoas tinham uma aliança com esse Deus que nós pregamos, essa aliança, e você vai vendo as gerações, e gerações sendo abençoadas, sabe, gerações, vindo dessa geração, vindo grandes empresários, vindo senadores, vindo presidentes da república, presidentes dos Estados Unidos, pessoas prósperas, pessoas abençoadas, em tudo o que eles iam fazendo, porque havia uma bênção que ia indo de geração em geração. E esse mesmo estudo pegou outra que não tinha essa aliança com Deus, e você vai, nesse mesmo estudo vai mostrando, saiu bandido, saiu assaltante, saiu, sabe, pessoas corruptas,
Isso é provado, isso é científico. Você quer ter a bênção de Abraão sobre a tua vida e sobre a tua descendência? Faça uma aliança com ele. Versículo 8, ele diz ainda: dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinação. Aqui está se cumprindo toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Nós vamos querer ganhar Bento Gonçalves? Nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Nós precisamos fazer uma circuncisão, uma aliança com Ele. Quando nós fizermos isso, Ele vai nos dar. Josué entrou e recebeu a bênção. Teve guerra? Teve. Teve luta? Teve. Teve baixas? Teve, com certeza. Teve momentos muito difíceis? Teve. Teve momentos de: Senhor, o que eu vou fazer? Será que eu derrubo essa muralha? Será que eu põe escadas aqui? Como é que eu vou fazer? Não, meu filho, agora você dá 7 voltas. Dá 7 voltas. Mas Deus, 7 voltas, vai fazer o quê? Dá 7 voltas. Vai dando 7 voltas, aí você vai ver as muralhas cair. Só isso. Quando nós estamos na direção de Deus, até as coisas que são naturais, sabe, não tem valor. Coisa, onde é que vai cair muralha dando volta? 7 voltas de uma muralha, hein, Marcos? Deus vai fazer certas coisas nesse ano que a gente não tem nem ideia. Mas, Senhor, não tem nada a ver. Eu estou pedindo um negócio aqui, o Senhor está pedindo para fazer esse negócio. Mas que absurdo aos nossos olhos, mas Deus sabe como. Deus é Deus. A nossa visão é muito limitada. Nosso entendimento é muito limitado. A gente acha que vê alguma coisa. Dá uma olhada para o teu braço, vê quantos ácaros tem no teu braço aí. Consegue enxergar? Olha para a tua camisa e dá uma olhadinha assim: meu Deus, olha, não tem nenhum ácaro. Isso aqui está beleza, né? A gente nem sabe o quanto de sujeira tem. Os nossos olhos não enxergam, mas Deus enxerga até as coisas menores, minúsculas. Nada passa despercebido dos olhos dele. Vamos lá, amados. E a segunda, essa foi a primeira, a circuncisão. A segunda está lá em Josué 5:10. Se você voltar lá para Josué, diz aí que: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Depois de circuncidar, eles foram conduzidos a celebrar. Eles foram conduzidos a participarem da Páscoa. Ali não tem uma passagem que diz assim: ó, Deus mandou fazer. Deus não mandou, já havia prescrito, já a data era essa, vamos celebrar a Páscoa. Circuncidaram, renovaram a aliança, agora nós vamos celebrar a Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa nada mais é do que um memorial. Diga comigo: memorial. Páscoa é isso, memorial. É para trazer algo que foi feito no passado, aconteceu no passado, traz para o presente como lembrança. Lembrança de quê? Lembrança que um dia eu fui escravo. Lembrança que um dia eu era escravo lá no Egito. Um dia alguém mandava na minha vida de uma forma que eu não tinha o que fazer, simplesmente eu tinha que obedecer. Eu era escravo do diabo, escravo dos nossos pecados, e lá eles eram escravos. Então Deus estabeleceu a Páscoa, e a Páscoa vem exatamente para esse memorial. Então o que Deus está dizendo aqui, ó? Agora que vocês têm uma aliança, agora nós vamos lembrar da onde vocês saíram.
e de como eu, Deus, livrei vocês dessa escravidão. Como vocês estavam e como vocês estão agora. Quem eram vocês e agora quem são vocês? Lembranças de onde vieram, da onde a mão de Deus os tirou. Era muito importante, queridos, quando nós vamos conquistar algo, nós temos que saber quem nós somos. Quem é Deus conosco? Como nós precisamos olhar para trás e ver os sinais, os memoriais, né, os marcos, para que nós possamos ver o que Deus fez lá atrás, o que Deus estabeleceu, o que Deus me usou, o que Deus me livrou, para que eu possa olhar para frente e ter a ousadia e fazer, porque Deus estava comigo lá, está comigo agora. E você vê que ele diz algo poderoso aqui. Deixa eu ver onde é que está o versículo. No versículo 9 diz assim, ó: e disse mais o Senhor, antes mesmo da celebração, ele disse: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Deus, olha que coisa poderosa, e eu creio que Deus hoje vai fazer algo poderoso nesse sentido. Diz que Deus curou de vez toda a humilhação do povo. Porque quando eles saíram do Egito, quando eles estavam no Egito, eles foram humilhados. Eles não eram nada. E aquilo ali ficou no coração deles. Foram lá para Canaã e ainda tiveram que retroceder e ficar 38 anos no deserto. Queridos, o coração deles estava amargurado, estava ferido. Alguém humilhado tem condições de conquistar alguma coisa. Alguém ferido tem condições de avançar. Alguém que do passado, de alguma forma, né, passou situações difíceis que ficaram aí enraizados, ficaram como feridas, amarguras na alma. E ali Deus se levanta e diz: olha, a partir de agora eu decreto que todo o povo, toda a humilhação, eles estão curados. Ele cura o coração daquele povo. Ele cura para que eles possam entrar na terra com a cabeça erguida, dizer: Deus é comigo. Eu não sou mais aquele do Egito, eu não sou mais escravo, eu não sou mais aquela pessoa fraca, eu sou uma pessoa sarada, curada. Não tem nada que possa me impedir, porque Deus é comigo. Eu vou avançar. E Ele levanta, sabe, uma nação grande e poderosa. Uma nação que veio da escravidão, passou 40 anos no deserto, humilhada. Daqui a um pouco ele levanta, faz uma aliança e diz: eu saro você, e agora você entra, agora você conquista, agora eu sou contigo, você fez essa aliança comigo, eu me comprometo, porque essa parte tem duas, essa aliança tem duas, eu me comprometo, você fez comigo, eu faço contigo, tu é comigo, eu sou contigo, tu anda comigo, eu ando contigo, aonde você for eu vou, você vai chegar aonde você for, na nova terra, eu estarei contigo, eu vou trazer estratégias, eu vou trazer maneiras, eu vou fazer coisas poderosas, mas é preciso que você faça essa aliança, que você seja sarado, e que você olhe para trás, e olhe que Deus, de onde Ele te tirou, e que Ele é poderoso, para o novo passo que Ele tem para você, para a nova conquista que Ele tem, através da tua vida. Você está entendendo? Eu creio que Deus tem algo poderoso conosco, amados. Deus quer que assim um povo cheio da graça e da unção, cheio do Espírito Santo, um povo que sabe
sabe aonde vai, sabe com quem está, que não tem mais nada lá atrás, que já foi curado, já foi sarado, e para com coisinhas e começa a andar e avançar. Essa é a ideia, esse é o propósito. Na versão King James disse, versículo 5:9, capítulo 5, versículo 9 diz: então Yahvé falou a Josué: hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Eu creio que nessa noite, talvez tenha muitas pessoas aqui, que ainda tem sofrido, mesmo que tenha andado ainda, já tem um tempo, de cristianismo dentro da igreja, mas que ainda tem sofrido com a humilhação do passado. Coisas do passado que ainda não foram resolvidas, não foram curadas, não foram saradas. Coisas que têm impedido de avançar, coisas que têm impedido de ir à frente, coisas que têm impedido de conquistar. Estamos iniciando o ano e é ano de conquista, é ano de crescimento, é ano de avançar. Agora restaurada a aliança, sarados, agora estão prontos. Prontos para quê? Para comer as novidades da terra. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai comer das novidades da terra de Canaã. Que vai ser um ano assim de você comer de tudo que é fruto bom, tudo que essa terra tem de bom, que ela possa produzir, você vai comer, você vai se deliciar, você vai receber. Mas precisa desses dois pontos. Precisa da aliança ser restaurada, e precisa termos plena consciência e olharmos da onde Deus nos tirou.